Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje vai ser um assunto muito interessante que eu vou falar para vocês. É um assunto onde, durante toda a minha infância, eu ouvi, e boa parte da minha adolescência também, mas eu não entendia. Graças a Deus eu tive um pai presente, tive um pai onde ele me falava as coisas e me ensinava, me trazia sempre, né, exemplos, mas quando a mente não tá para entender, entra no ouvido e sai pelo outro. Mas de certa forma, mesmo que ele falasse algumas coisas que não fazia sentido naquela época, eu ainda ficava refletindo em cima daquilo. Porque eu nunca fui aquele tipo de pessoa egoísta de não querer ouvir das pessoas mais velhas, das pessoas que tinham mais experiência aí na vida. E esse assunto de fazer o que não gosta, ele sempre me falou: cara, faz o que tu não gosta. Entende que isso vai te levar para uma vida muito mais tranquila, vai te trazer muito mais paz na tua vida, tu vai ser uma pessoa menos estressada. Só que para mim, na época, ali da minha adolescência, durante meus 15, 16, até uns 19 mais ou menos, não fazia sentido. E o porquê? Eu não tinha um, eu não tinha uma disciplina, eu não seguia um caminho, eu só pensava, sempre olhava um palmo à minha frente. Era só o que eu via. Eu via, cara, eu tenho que curtir a vida porque eu posso morrer amanhã. Eu tenho que curtir a vida porque senão eu vou ser um fracassado e não vou ter curtido a minha vida. Só que essa forma de curtir a vida, ela estava muito distorcida. E aí chegou ali nos meus 19 anos e eu entendi que, cara, eu não estudava, tava obeso, não tinha namorada. E eu ficava pensando, cara, meu Deus, mas eu não tô curtindo minha vida? Isso aí tá meio estranho. E aí me veio aquela frase, cara, tu precisa fazer o que tu não gosta. E o que eu não gosto? Eu não gosto de estudar, não gostava de treinar, não gostava de comer bem, de cuidar da minha saúde. Era totalmente contrário. E aí, durante a pandemia ali, como não tinha nada de festa, via poucas vezes os amigos e conhecidos na época, influências ruins, inclusive, eu comecei a mudar meus pensamentos. Eu falei, cara, tá, vamos começar a correr aqui. Aí comecei a correr, os primeiros dias foram horríveis. Nossa, eu não gostava, velho. É horrível, sério. A minha cabeça latejava e que eu vi que realmente eu era um fracassado curtindo a vida. Aí eu, cara, comecei a correr, entender que, meu Deus, tem algo aqui. Eu comecei a emagrecer, a autoestima aumentou, comecei a procurar mais coisas que se relacionavam com a corrida, com exercício físico, com alimentos, né? Nutrição, neurociência, anatomia, entender como o nosso corpo funciona. E cara, quando eu entendi que, meu Deus, eu fumar antes dos 25 anos, e eu falo, né? Não fumar cigarro, vocês entenderam, faz muito mal e me fez realmente muito mal e eu sinto alguns resquícios ainda que eu perco um pouco o raciocínio por conta disso. E recuperar isso foi muito complicado. E agora eu sinto, sabe, depois de seguir uma longa caminhada aí de exercícios, dormir bem, cuidar da minha saúde, né, se exercitar, eu sinto que a minha cabeça ela tá cada vez funcionando melhor, eu consigo absorver mais as coisas para mim. Mas isso me prejudicou muito. E por isso que eu necessitei fazer o que eu não gosto, para entender que
eu teria o que eu gosto. Se eu queria ser uma pessoa que vivesse a vida de uma forma feliz, eu precisava fazer o que eu não gosto. E hoje eu vivo uma vida feliz. Não é a vida que eu sonhei, tá? Em relação a questões de valores, né? E eu falo em questões de dinheiro, essas questões. Isso ainda eu não cheguei. É um objetivo que eu tenho, claro. Mas eu não daria a minha vida hoje para viver uma vida cheia do dinheiro. Não daria. Eu vivo uma vida tranquila. Eu tenho a liberdade de ir e vir. E isso de fazer o que eu não gosto me trouxe mais gratidão. Eu entendi que realmente isso fazia muito sentido. Então, o que você precisa fazer? É interessante você sempre fazer o que não gosta para começar a fazer o que você gosta. Quando tu começa a entender isso, tu começa a ficar uma pessoa menos ansiosa. Por quê? Porque aí tu tá fazendo as coisas que tu não gosta sem uma recompensa muito pré-estimulada ali. E quando tu entende que isso vai te trazer um bem, e o mais engraçado é que isso não te traz aquele bem instantâneo, mas sim a longo prazo. Ali na hora ele vai ser horrível, mas após ele vai te trazer uma felicidade a longo prazo. Quando eu bebia, quando eu fumava, eram momentos ali, 1, 2 horinhas, tava bem. Passava ali, vinha aquela bad, né? Eles chamavam lá, bad trip, era horrível. E aí tu ficava triste. Por quê? Porque tem uma elevação de dopamina. E o que é a dopamina, para quem não sabe? Dopamina é um neurotransmissor onde ele sempre busca aquele conforto, aquele prazer. E quando a gente mima muito ele busca cada vez mais. Então tu precisa entender que diariamente treinar, se exercitar, independente se você gosta de dançar, se você gosta de correr, de lutar ou de musculação, você precisa fazer pelo menos alguma coisa que você mexa o teu corpo, algum exercício que seja intensivo, para o teu corpo entender que tu não pode ficar apenas, né, no conforto, senão tudo vai ficar sem graça, tudo fica cada vez mais difícil. Então a lição é: faça o que você não gosta e tenha o que você gosta, mas sempre com moderação. Entende que quando você tiver uma vida mais confortável, é necessário tu estar preparado e entender que nem tudo são flores, tu precisa exigir mais do teu corpo, porque ele tem calorias diárias para serem gastas, ele tem um costume desde os primórdios que se mantém até hoje. Tu precisa se mexer, tu precisa entender que isso é muito importante, não só para ti, em forma, né, física, mas mentalmente é incrível. E isso vai com certeza espelhar durante toda a tua vida. E isso vai te fazer viver uma vida muito boa, tá? Te garanto isso. É isso que vocês precisarem. Eu estou aqui à disposição. Me sigam lá no Instagram. Eu posto lá diariamente, sempre carrosséis onde fazem sentido aí, para manter uma vida mais otimizada, né? Então espero vocês lá. Valeu!